E para comemorar o aniversário da cidade, que é chamada Rainha da Bahia, nós temos nossa querida amiga, que é a rainha do cinema, da literatura. Tudo bem, Raquel? Tudo ótimo. Acordar você segunda-feira, feriado, para vir para cá. Mas é sempre um prazer vir para cá, Miguel. Quando a gente faz o que a gente gosta, não é trabalho. Não é trabalho, né? E ainda mais para falar de Itabuna, né? Uma cidade que me adotou com tanto carinho. As pessoas daqui me tratam tão bem, Miguel. E foi onde eu passei a maior parte da minha vida, foi Itabuna. Então, tenho um carinho enorme por essa cidade. Sou realmente apaixonado, por isso que eu vi, ó, camisa amarela. Sou apaixonado por essa cidade. Você quer mostrar alguma coisa? Eu queria começar com as imagens do documentário Itabuna 100 anos, que eu fiz em 2010, quando Itabuna completou 100 anos. E eu imaginei assim, 100 anos é pouco tempo de história, né? Se a gente parar para comparar com Ilhéus, por exemplo, que Itabuna é um bebê. Uma criança. E o bom de você retratar a história de uma cidade tão jovem é que as pessoas que construíram sua história, as pessoas que foram importantes, elas ainda estão vivas para dar depoimento. Hoje... Elas nunca pensam nisso, porque pelo fato de ser uma cidade jovem, tem pessoas, né, vivas e que presenciaram tudo aquilo, a construção da catedral, todo esse movimento que foi fazendo, tornando Itabuna o que ela é hoje. E, por exemplo, essas pessoas estavam vivas em 2010, algumas delas já não estão vivas hoje, em 2014. Então, o momento de se fazer era aquele, nos 100 anos de Itabuna. Pode passar a primeira parte, são 3 minutinhos de imagem, com a abertura do documentário, algumas imagens de Itabuna. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaio. Itabuna que é um pedaço da minha vida. Eu nunca pensei em sair daqui. Tive uma infância saudável, né? Eu cheguei aqui com dia de nascido. Bati aquele fole, vulpo, vulpo, vulpo. É prazeroso, é gratificante. Fígado cru, aí todo mundo ria, né? 70, acorda 70, acorda 70. Aí eu fiquei gerenciando a fazenda, roubando pra caramba. Quem é o pai da criança? Quem é o pai da criança? É a puta que pariu. Ele desbença a mamãe e entra lá. Ai, pensa a mamãe. Ali é o sequeiro, né? Eu vinha lavar roupa ali e atravessava aí, ó. Subia aquela serrinha e ia para lá, pro outro lado tem uma fazendinha que tem lá adiante. A gente ia catar goiaba, catar cajá, genipapo, caju. Eu nasci e me criei aqui na beira do rio. Vivo da pesca, gosto do que faço. Criei todos os meus filhos aqui. Hoje tenho os netos. Quanta saudade da infância, né? As margens, lá na área do Campo Formoso, fazendas do meu pai, muitas engazeiras, né? Então, dos galhos das engazeiras, nós pulávamos ao rio. Nenhuma poluição. Naquele tempo eles falam madrugais, né? Mas de manhã cedo ia tomar banho ali, despido, era uma beleza. Uma outra recordação do Rio Cachoeira, essa nos envolve em tristeza. O meu irmão Abinaldo, com 18 anos de idade, ele saiu com um amigo e justo ali em frente à Praça Lento Leone, mergulhou e não retornou.
Observe que não Coisa só linda. tem nomes conhecidos, porque eu quis fazer essa mistura. Porque Conhecido a história, da mídia, né? a história não só é feita, né, por dona não sei quem, doutor não sei quem. Ela é feita pelo pescador, ela é feita pela lavadeira, e todos têm igual importância na história. Foi o que eu tentei retratar, dando a mesma importância, inclusive aos personagens anônimos da nossa história. E se normalmente você entrevista e conversa com essas pessoas, a visão que elas têm de vida, não é uma visão, como a gente vê muitas vezes nas pessoas, aquela visão saudosista, que as coisas, não. O pessoal vai se adaptando. Vai se adaptando e vai sobrevivendo e sendo feliz do mesmo jeito. Esse senhor, ele ainda pesca no Rio Cachoeira. O Rio Cachoeira não está morto, ainda tem peixe. E essa senhora que lavava roupa no Rio Cachoeira. Não, tem gente que sobrevive do Rio Cachoeira. Eu me lembrei de Suassuna, quando ele disse, não saio do Brasil. Foi, só se me botarem para fora, mas eu não saio do Brasil. Então essas pessoas, essas podem fazer qualquer proposta e dar uma mansão para morar fora. Não vai querer. Você é louco? Não. Eu tenho meu casinho aqui, meu peixe aqui na porta. Então essas figuras realmente adorei. O documentário foi quando esse? Foi em 2010, o Itabuna 100 anos. E essa referência ao rio, que há pouco, não tem muito tempo, o Rio Cachoeira, as pessoas bebiam a água do Rio Cachoeira, a água era limpa, era cristalina. Muitas pessoas tomavam banho todos os dias. Imagina as tardes, né, dos jovens se reunindo. Mas como o Rio Cachoeira ele tem muitas pedras, também aconteciam alguns acidentes. Claro. Né? 67 trouxe prejuízos enormes para Itabuna, material, enfim. A água bateu até aí. O quintal ficou alagado. Por sinal, foi a única enchente que durou 2 anos aqui em Itabuna. Isso é absurdo, 2 anos, porque ela começou em dezembro de 67 e terminou em janeiro de 68. Quer dizer, foram 4 dias praticamente dessa cinquentenária aqui alagada. Nós morávamos à beira do rio, lá embaixo. Naquela época era um rio limpo, o povo pescava no rio. Em 76, quando eu cheguei aqui, eu comecei a lavar de ganho. Existia muitas lavadeiras que lavavam no rio. Tinha eu e várias mulheres que não moram mais aqui. Praticamente resta só eu. Aí as nossas mães começavam a lavar, bater papo. Cantava a roda, contava a história. E nós tomar banho, brincar. Além de nós nadarmos, brincarmos, sorrir, a gente bebia água do rio também, porque não tinha sujeira na água, né? Era Taboca, hoje Itabuna, a cidade Grapiúna. As águas do Cachoeira serviam até para beber, mas o povo só queria a água do Mutucugê. Era Taboca, hoje Itabuna. O nome Itabuna é um topônimo de origem indígena que significa Ita, pedra, Una, preta. E as pedras pretas que rolam no fundo do rio Cachoeira deram nome à cidade. Um nome de descendência indígena, um nome brasileiro. O rio não tem nenhuma queda d'água no seu curso. Ele é apenas o leito, tem muitas pedras pretas, daí o nome. Aí quando o rio tem algumas enchentes, algumas cheias, o que acontece? A água fica encachoeirada por causa do leito do rio. Interessante. Rio Cachoeira. Eu me perguntei, onde será que fica essa cachoeira do Rio Cachoeira? É aquela perto do Príncipe Hotel, né? A única cachoeira. Mas está explicado, né? As d'água, Quando chove, né? Quando enche, fica encachoeirada. Exatamente. Que, inclusive, eu nunca tinha ouvido esse termo, encachoeirada, como se tivesse enclausurada, represada, né? O que gera a cachoeira que você esperava. E você viu o Valderez cantando, que bonita. Coisa linda. Essa música ela fez pro documentário. Eu marquei de gravar com ela. Quando eu cheguei lá, ela tinha escrito a letra. Eu falei, fiz uma música com a história de Itabuna. Eu li a letra contava a história todinha. Aí ela, e eu que vou cantar. Eu falei, que beleza, linda. Voz linda, linda, linda. Ela já participou de várias novelas. Ela participou de Renascer. Sempre que alguém vem filmar aqui na região,
ela de alguma forma participa. Ela fez um filme, eu me lembro, de um diretor muito conhecido. Então, ela já disse que já é atriz, já tem essa trajetória. E não tinha como não convidar ela para esse trabalho. Você garimpou essas figuras? A gente faz um trabalho de pesquisa antes, né? Na verdade, antes de começar a gravar, eu já sei, já pesquisei quem são essas pessoas. Normalmente se levanta 20 pessoas para escolher 5, 6. E é difícil você fazer essa escolha, Miguel, porque todo mundo tem importância, né? Para você decidir, essa parte é bem cruel do filme. E aí depois, eu converso, antes da gravação eu sei a história de cada uma delas e eu monto a narrativa do filme antes de gravar. Então, quando eu vou gravar, eu já sei o que a pessoa vai dizer. Lógico que às vezes a pessoa fala de uma forma diferente, mas eu já sei a história que ela tem para me contar. É o mesmo. E eu já estou com tudo aquilo já montado, como uma cena de um roteiro de um filme que estão várias cenas, eu já sei as falas todas, os assuntos que eu vou abordar. Então, esse documentário, ele fala sobre os passeios românticos nas praças. Quem fala sobre isso? Você vai ver daqui a pouco. Os carnavais de rua, que eram os carros que se enfeitavam, as festas nos clubes Grapiúnas. Eu peguei no Grapiúna várias. A parte da zona meretrícia da cidade. Essa eu não peguei, não. Que tinha a luz vermelha. Então, eu já sabia que as pessoas tinham conhecimento sobre todos esses temas antes, durante o trabalho de pesquisa. Então, quando você sabe que no filme essas 4 pessoas vão falar sobre esse assunto. Então, você escreve um roteiro antes de começar a gravar. É trabalhoso, mas é gratificante. Quando você vê o filme pronto, é gratificante. E assim, não é uma coisa que você passa hoje e amanhã está desatualizado. Não. Sabe? Eu acho que daqui 50 anos, as pessoas vão ter o registro dessas pessoas que contaram em 2010 a história, né, desse passado de Itabuna. Você comentou que algumas dessas pessoas que participaram já faleceram. Já faleceram, né? O Eldon 70. Grande figura. Grande figura, ele faleceu. Professor Totti, um grande nome da educação. Muita gente aqui estudou com ele. Era professor de matemática e era um homem inteligentíssimo, lia muito. Enfim, é uma figura que me fascinou, o professor Totti. Aprendi muito, entrevistando ele, aprendi muito com ele. Também faleceu. E a gente tem, por exemplo, o Léo Brilha, grande jogador de futebol. A Ponta da Tulha. Aqui tá. Aí eu soube que Léo Brilha ele já não está totalmente lúcido. Porque a idade vai chegando. Então, assim, nessa época ele estava. E ele contou a sua história. E ele está no documentário? Ele está no documentário. Daqui a pouquinho. E você me deu uma ideia. Eu estou querendo ajudar o pessoal lá na praia de Mamuã, que é vizinho a Tulha, né? A respeito da preservação do meio ambiente. E você me deu uma grande luz. Eu vou lá na pousada que é Léo Brilha e Walter Viana, né? São os eternos amigos da Ponta da Tulha. Estão lá e Léo foi já tem anos. Vai fazer tentar pescar alguma coisa. Conversar alguma coisa com ele. Ele é uma figura fantástica. Ferradas era uma passagem de tropa, de gado. Jorge Amado nasceu lá, mas não sei se desgostoso ou não conservou esse elan de ter nascido, porque nascendo em Ferrada, consequentemente, seria itabunense. Mas Ilhéus adotou de tal maneira que jamais, em tempo algum, deixou que ele dissesse que era filho de Ferrada. A história de Ferradas é uma das coisas mais interessantes e tem um rico significado e historicidade para a formação do município de Itabuna. Ferradas, como aldeamento indígena, começou em 1815 e o Frei Ludovico de Livorno, que veio da Itália, veio diretamente para aqui e aqui começou um trabalho de 49 anos e aqui deixou um grande legado. Vários aldeamentos indígenas foram assim edificados entre o perímetro de Itabuna e a Vitória da Conquista. Ferradas era o maior dos aldeamentos. Em 1840, por aí, começa o Caldeirão Sem Tampa, que era uma fazenda ali no bairro de Fátima. Tinha apenas 2 casas, uma casa do dono da fazenda e outra dos empregados da fazenda.
Ali foi o primeiro núcleo habitacional, umas 4 ou 5 casas, e seu Manuel Cidade estava ali. Depois chega em 1847, o Félix Severino do Amor Divino se instala entre o Bairro da Conceição e o Góes Calmon. A sua casa, ele fez ali da fazenda Marimbeta, que foi outro arruado. Então aí começou a formar o arraial. Esse arraial chamava Tabocas. E depois, primeira saga foi sergipano, mas depois vieram sírio-libaneses, árabes. A região Cacaueira e Itabuna tem uma presença muito marcante da colônia libanesa. Acontece que os libaneses, no fim do século XIX e no começo do século XX, vieram fugidos da perseguição religiosa lá do Líbano. Você sabe que o Líbano era colonizado pelos turcos, né? Não existia o Estado do Líbano, o Estado da Síria, não existia, eram possessões. Então, depois da Primeira Guerra, eles, revoltados porque não ganharam independência, começaram a fugir para o Brasil. Tanto antes do século XX como no começo do século XX. E eles fugiam com passaporte turco, porque quando eles não tinham pátria, eles tinham que ter algum passaporte. E por isso que Jorge Amado até colocou no livro Gabriela, chamando Nassib de turco, e ele ficava muito irritado com isso, porque os turcos eram inimigos dos árabes, porque eles dominaram os árabes durante vários séculos. É por isso que eles não gostavam. E chegavam aqui, inclusive, e trocavam de nome. Não é? Eles viram, por exemplo, o primeiro que veio para aqui, para o Brasil, foram os Marons, uma família chamada Maron, que era, eu acredito que esse nome Maron era de origem dos maronitas, que é um ramo do catolicismo. Os árabes de Itabuna são quase todos de Aituli, uma cidadezinha do Líbano. Os Age, Rian, Abdala, Habib, os Baracate, os Bidres, todos vieram de Aituli e todos são contraparentes. Nascido com muita honra aqui em Itabuna, minha mãe Maria Campos Silva, sergipana, meu pai baiano de Igreja Nova, norte do estado. Preocupação constante, a de educar sempre mais a sua juventude. Na primeira fase, jovem, ensinando em todos os ginásios, e aquela vaidade de quem sabe tudo, né? Eu era realmente vaidoso. E hoje, quando eu estou a ler cada dia, às vezes 2, 3 livros, eu sinto saudade de não poder levar essa bagagem de hoje para os meus ex-alunos. Me penitencio porque, aí eu digo, fui um professor simples, ensinei pouco. Se fosse hoje, eu estaria mais dedicado, amando mais essa profissão, que, resumidamente, eu digo, é um sacerdócio. Só é bom professor aquele que ama o ensino. Só é bom professor quem ama o ensino, né? Quem não nasceu para isso e está só para preencher o tempo, fazer bico. E ganhar o salário, que não é lá muita coisa. O que vai, aí é que compromete a educação, né? Que depoimento lindo, maravilhoso, né? Eu achava que eu sabia simples, tudo, né? Achava que eu sabia tudo. Mas depois, hoje, com tudo que eu leio, porque ele estudava muito, depois que ele se aposentou, você viu tantos livros que tinha na casa dele, ele percebeu tanto de coisa que ele não sabia. Ele dizia, eu queria voltar e ensinar muito mais, tudo isso que eu sei hoje. Eu sinto um pouco dessa angústia, sabia, Raquel? Quando eu vejo chegarem os recém-formados de educação física, que eu começo a conversar com eles e, meu Deus do céu, isso sei eu, e ele não sabe, eu sei, ele não sabe, você não sabe. Dá uma agonia um pouquinho, a vontade de gritar. Que é isso, o que é que está vendo? Como é que não sabe aferir uma pressão arterial? Como é que terminou a faculdade? Como é que você vai cuidar do de outras físico pessoas. Do outro, se você não... É bom para nós refletirmos, né? Eu acho que ainda vai chegar esse dia, né? Talvez esteja chegando devagarinho, das pessoas maduras, né, aposentadas, né, serem reconhecidas. Na Alemanha, eu li uma reportagem sobre ao isso. mercado de trabalho, E com bagagem para encantar. Tem. Para ensinar a encantar. Porque tenho a certeza, se ele era professor e amava quando jovem, agora ele vai pirar. Não vai parar de pesquisar, de ler, mas ainda, né, vai dar uma sobrevida fantástica para a pessoa madura. Eu li uma reportagem na Alemanha, no interior, uma cidade que estava convidando pessoas idosos para ocuparem os campos, inserido novamente no mercado de trabalho. Porque uma pesquisa feita tinha detectado
que essas pessoas são mais comprometidas, altamente disciplinadas, responsáveis, mais honestas, talvez porque a vida toda tem ensinado a eles essas coisas, né? E uns, inclusive, consertaram seus erros do passado. Então, tem uma cidade na Alemanha fazendo o inverso de outros lugares. E a gente hoje vive nessa coisa, nesse oba-oba de valorização da juventude, de só do que é tecnológico. Você só presta para alguma coisa se você souber usar o computador. Se você não souber o computador, é como se jogue fora. Aí eu brinco, né? Se der uma pane. Né? Uma pessoa com conhecimento dessa não precisa saber usar o computador. Eu já você vi. Precisa falar e você precisa escutar. Né? Mas enfim. E curtir, né? Eu já vi muito bambambam chegar num seminário, num workshop e suar frio. Sabe por quê? O pendrive não estava lendo. Também já vi. Eu ficava esperando, e assim, não é que ele não domina isso não, é? Eu também já vi. Será que se o pendrive não funcionar, se falta luz, ele não vai falar nada? E o cabra suando frio, aí manda pegar em tal lugar, manda pegar porque não deu defeito, não deu leitura. Tecnologia, e aqui? E aqui? Né? O conhecimento e o coração. Intervalo, Arthur? Pronto para variar, né? Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco a gente retorna. Vamos no terceiro bloco do programa Vem Me Ver, nesta segunda-feira, dia 28 de julho, e estamos comemorando realmente essa cidade maravilhosa, né? Não é o Rio de Janeiro, mas é Itabuna. E quando eu vejo esses documentários, né? Esses depoimentos, né? O Ronald, inclusive, como é bom a gente participar dessas coisas, né? Falando sobre essa origem. Eu aprendi agora. E eu não sabia por que os libaneses não gostavam de ser chamados de turcos. Né? E a gente ouvia muito isso na novela. Só que a novela vai passando essas informações, aquela novela Renascer. Mas não conta esses detalhes, né? Não conta esses detalhes. Podia então você tem a né? informação de forma superficial e não conhece a história. Quem lê o Jornal Amado deve pensar que é cheio só de turco, não de libanês, né? De libanês. Olha, história do mundo, história da guerra, da Segunda Guerra Mundial, história de religiões, né? Inclusive, se a gente prestando atenção a esse depoimento, a gente fica imaginando, hoje ainda acontece ainda. Acontece. Incrível. Está acontecendo. Refugiados de a Síria, guerra, a Palestina, a faixa de Gaza, o couro está comendo. Falar no sofrimento humano. Nas vidas que se perdem. Quando uma parece vida que se perde, eu não é assim, porque o avião que é abatido no ar, que tem ali 200 pessoas, sabe? Eu sinto, tanto se fossem brasileiros como se fossem franceses, é uma vida humana, eu sinto da mesma forma. Jogaram uma bomba no lugar errado, caiu dentro de uma escola. O que está acontecendo na faixa de Gaza? Crianças estão sendo vítimas, não é uma coisa que são só soldados. De uma briga de adulta, né? Crianças, eles estão jogando bombas em áreas civis. Já tem um número de crianças altíssimo. E o mundo precisa voltar os olhos para isso e fazer alguma coisa. Então a gente aprende muito com isso aí, esses depoimentos fantásticos. Você tem mais o que aí pra gente? E aí depois desse documentário eu lembrei que a gente mostrou um trechinho ali de Ferradas, né? Foi. E falaram também de Jorge Amado, que diz que Jorge Amado, todo mundo acha que Jorge Amado é de Ilhéus. E realmente todo mundo acha que Jorge Amado é de Ilhéus. E depois eu tive a oportunidade de me aprofundar nessa pesquisa, porque eu fiz um outro documentário chamado Ferradas, um berço amado. Berço porque você viu que Ferradas é mãe começo de tudo, de Itabuna. Ferradas veio muito antes, depois foi que foram surgindo algumas casas aqui, mas Ferradas já existia desde 1600. E o aldeamento indígena. E aí eu coloquei berço amado, fazendo alusão ao ilustre Jorge Amado. E aí se falava isso, que Jorge Amado tinha negado as origens. E muita gente, Miguel, falou assim, Jorge Amado nunca disse que nasceu em Itabuna, nunca disse que nasceu em Ferradas. Esses historiadores me afirmaram categoricamente que ele nunca tinha afirmado. E eu encontrei diversos trechos, encontrei entrevista dele falando, olha, eu não sou ilhéense,
Ilhéus me adotou, eu sou ilhéense de Aliás, coração. eu nunca li nada mas que eu ele não nasci dissesse em que era de Ilhéus. Ele se reportava a história. A história de Ilhéus, porque foi lá que ele passou a infância dele. Mas eu nasci em Ferradas e tinha trechos dele dizendo. Então, vamos parar com esse rancor com o Jorge Amado, de achar que Jorge Amado renegou Itabuna. Não renegou. Mas as lembranças dele, a gente tem carinho pelo lugar onde a gente passa a infância. E foi por conta de uma enchente que a família dele perdeu tudo, ele foi para Ilhéus e ele passou a infância dele em Ilhéus até ir para Salvador. Então, as memórias afetivas dele estão nesses lugares. Não quer dizer que ele renegou. Que ele tenha negado, né? E vamos adotar nosso Jorge Amado como filho de Itabuna, porque ele merece e Itabuna merece ter esse filho ilustre que ela tem. Maravilhoso. Tem mais alguma coisa aí? Tem mais um trechinho. Pode passar. Você viu que eu me empolgo, né? Lutavam um com o outro, eram concorrentes um do outro. E as pessoas que iam lá eram selecionadas. Os pais eram sócios e os filhos tinham direito a frequentar. Situado em local privilegiado, o Grapiúna Tênis Clube é sem dúvida um dos recantos mais acolhedores da jovem cidade. Eu não participava e não tenho nenhuma noção do que eram as festas do clube. Porque os clubes eram clube fechado, né? Só entrava quem era sócio. Quem tinha condições ia lá e quem não tinha ficava de fora só observando. 10 horas havia no Itabuna Clube chamavam uma domingueira. Durante algum tempo eu fui convocado para participar das diretorias dos clubes. E o curioso é que éramos obrigados a identificar aqueles que não estavam dançando de modo adequado e convidávamos o casal para comparecer à diretoria, quando então, muitas vezes, eram obrigados a deixar o clube. Eram exigências da sociedade, que inclusive, em certas circunstâncias, nos procuravam para denunciar que determinadas moças eram incubadas. O termo incubado significa, hoje, usando a linguagem muito franca, né? Não eram mais virgens. As moças de família, se fosse deflorada, a família tinha que expulsar de casa, né? Tinha que ir por baixo meretrício. Ou sair da cidade. Se tivesse importância econômica. Geralmente não ficavam na cidade, não. É uma sociedade patriarcal, machista, preconceituosa. Hoje não se concebe uma atitude desta. Olha, as festas de antigamente eram bem melhor do que a de hoje. Eram bonitas, o carnaval era muito bonito, as moças todas estavam lá, o lança-perfume você jogava no pescoço da moça, aqui era um ato de galanteio. Era uma alegria total, você tinha um clube com as pessoas fantasiadas, desfile de fantasia. Naquele tempo, o curso eram carros com a capota arriada. Aí, à tarde, se alugava, quem não tinha carro próprio, é lógico que eram poucos na época, e sentavam na capota, agora, um carro atrás do outro. E aí enfiava com a serpentina, um carro ia jogando para outro, até o último carro. Tocando as marchinhas carnavalísticas, que eram um sucesso da época, hoje, o que não se tem hoje, porque naquela época não tínhamos axé ainda, e de maneiras que os bailes eram uma apoteose, era algo assim esperado até pelo Grapiúna. Certo dia que era no Grapiúna, outro dia no Itabuna. Todo mundo respeitava, era festa de respeito, não existia violência. Tinha cinema, né? Já tinha cinema. O cinema faz parte da região. E o povo gostava de cinema. Desde aqueles primórdios, né? Porque antigamente tinha aqui o Cine Elite, ali na Cinquentenário. Era uma fila de gente que dobrava a rua a 200, 300 metros para tentar no cinema. Todo mundo queria cinema. Naquele tempo não tinha televisão, rádio incipiente. Coube a senhora Lafayette Veloso, digníssima esposa do juiz do direito da cidade de Itabuna, descerrar a fita simbólica da inauguração do majestoso Cinema Catalunha. Ia para o cinema com satisfação, para poder de segunda a domingo. E nós dávamos, naquela época, 3, 4 sessões. Do Rei Ming, Flas Gorda, de Buck Jones, de Tomix, do Rititi, do Cavalo Rex. Sulpício de uma Saudade. Aquilo era uma beleza, aquilo era como menino, os meninos só pensavam nisso, só falavam nisso. Tinha filmes diários e tinha filmes seriados.
Era os cowboys, por exemplo, era filme dividido em série. Dava episódio para vir no outro, para completar, tipo novela. Toda semana tinha eventos, a cidade era mais rica culturalmente, os colégios também, os professores levavam a sério o trabalho de educadores. A cidade foi crescendo, já mudou a sua tática, pois o bairro Cajueiro agora é bairro de Fá. Estou apaixonado por ela, viu? Ela é uma figura. Cancioneira popular, Miguel, assim? Eu tentei, assim, mostrar a realidade, né? Por mais que a gente ame, não vamos dizer que no passado tudo foram flores. Não foi. Lugar nenhum, né, Raquel? Né? Os clubes eram maravilhosos, mas era tinha, para a elite. Não entrava. O rapaz que é pescador, ele não entrava, a lavadeira... Mas a parte da dança eu adorei, viu? Das danças, as danças saíam... Tinham que ser convidadas a sair. As moças que perdiam a virgindade também tinha isso. As famílias às vezes expulsavam de casa, jogavam na rua, incubada, quando não era mais virgem. E aí, aí que ele fala, quando a família tinha condição, mandava para Salvador. Fora. Eles usam o termo assim, mandava para Bahia. Eles chamam Salvador de Bahia. Bahia com I. Bahia com I. Mas quando a família era humilde e não tinha condição, escorraçava essa moça de casa. Saía, e ela não tinha outra opção a não ser o prostíbulo, né? Por conta de um acidente, um ato de amor mesmo, né? Talvez ela quisesse. A sociedade Se bem que eram moças que não tinham instrução, às vezes nem sabia direito o que estava acontecendo, né? A gente não se falava sobre sexo com... Pronto. Então, tem essas coisas assim. Agora, se a gente for parar para pensar em termos de eventos culturais, as pessoas descrevem uma série de festas todos os domingos nos clubes, os carnavais com os carros enfeitados. Charles Henry tem mil histórias de eventos. E aí, na rua, é uma coisa que é para todo mundo, né? Uma festa democrática. Tem essa parte que eu acho que Itabuna perdeu, e todo mundo comenta isso, que levavam muito a sério a educação. A educação era levada Era um polo, realmente, e está voltando a ser. Aí tem esse detalhe, né? E cinema, Miguel, essa parte do cinema que eu fico mais intrigada, né? Itabuna tinha tanto cinema e as pessoas de Itabuna gostavam de ir ao cinema, as filas eram enormes. Isso é uma interrogação. E acho que nesse aniversário de Itabuna, quem merece os parabéns são as pessoas que estão fazendo diferença, Miguel, na cidade. Independente de poder público, pessoas que como você, a partir de iniciativas próprias, que um guerreiro, é o pessoal que vai ensinar dança nas ruas, você que vai dar aula de ginástica, e que não é só aula de ginástica, né? É uma coisa que trabalha também... Célia Lira que diga, né? Eu vejo as pessoas falar, amanhã eu vou me divertir na clínica de corrida, então é um momento ali divertido. São pessoas que estão fazendo a diferença, né? Ao invés de a gente ficar só reclamando, cada um vai lá e faz a sua parte.